Semana passada a Sony colocou mais um prego no caixão do PS Vita, mas essa história de fracasso traz uma história de sucesso para o futuro, que agora é nosso presente. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu falando que nós vamos falar aí do PlayStation Vita. Não vamos apenas noticiar aí o prego no caixão que você provavelmente já sabe. Também não é um vídeo que retrata aí a nostalgia e os velhos tempos como eram e vamos falar de apenas um fracasso da Sony, não. A gente vai apresentar aqui para vocês a curiosa história do PlayStation Vita, um aparelho que tinha tudo para dar certo, com tecnologia de ponta que até hoje é concebida para compatibilidade inclusive no PlayStation 4 Pro, um console que foi concebido anos após o PlayStation Vita ser realizado. No entanto, ele tendeu ao fracasso comercial inoperantemente. Semana passada a Sony meteu outro prego no caixão e já parou de fabricar aí os cartuchos, ou seja, as mídias físicas para o console. Ele ainda vive através do mercado japonês, mas está sussurrando já em fase terminal. No entanto, a história do PlayStation Vita representa muito a nossa história hoje de portáteis. O fracasso dele, bem como o fracasso do Wii U, estão extremamente ligados, e principalmente o grande sucesso do Nintendo Switch. Não está fazendo sentido ainda para você? Acompanhe o vídeo, que é uma trajetória interessantíssima aí de um dispositivo que fez parte da nossa vida. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí, que é demasiadamente interessante. Aliás, compartilha mesmo, isso ajuda muito o canal a crescer e trazer matérias legais, bacanas pra você. A E3 de 2011, precisamente aí há 7 anos atrás, foi entregue aí ao mundo o lançamento do PlayStation Vita, o console sucessor PSP, exatamente, o sistema portátil da Sony. Afinal de contas, a Sony tinha feito um excelente trabalho com o PSP e jogos como GTA e a franquia Monster Hunter levantaram aí o portátil com milhões e milhões de cópias vendidas. Para você ter uma ideia, Monster Hunter em todas as suas franquias aí vendeu aí aproximadamente quase 20 milhões de unidades só para PSP. Também era uma data aí bem bacana para lançar um console, dado que havia sido lançado o PlayStation 3, que afinal de contas, mesmo não ter feito aquele boom, já tinha uma base aí considerável no mundo inteiro. Então a Sony estava de vento em polpa para apresentar aí o seu novo portátil, que não era só um portátil, era uma máquina. Entanto, o PS Vita veio com inovações impressionantemente gigantescas para a época dele em 2011. Foi o primeiro e único portátil a carregar uma tela de OLED. Além disso, veio com coisas inovadoras. Foi um console que teve versões que entrava aí 3G, você poderia conectar diretamente à internet em qualquer lugar do planeta Terra que você estivesse. Também foi um console que trouxe aí melhorias significativas em relação ao seu antecessor. Afinal de contas, a Sony aí decidiu colocar um segundo analógico no console, melhorando a jogabilidade. Não era tão preciso quanto o DualShock, mas é extremamente fácil você jogar no PS Vita. Uma bateria que durava horas, aliás, um aparelho de extrema finura e leveza. Para 2011, repito, era um aparelho incrível. Aliás, o PS Vita até nos dias de hoje, se ele fosse concebido para outras utilizações, ele seria muito bem implementado. Além das features em hardware, o aparelho trouxe inovações e ideais tecnológicos muito inovadores para sua época. Foi o primeiro dispositivo para console a reproduzir uma segunda tela. Exatamente, através do PS Vita conectado ao seu PlayStation 3, você conseguiria reproduzir a segunda tela e utilizá-lo como um controle, algo que é extremamente comum nos consoles de hoje. Você pode conectar e transmitir remotamente para PC e portátil celular, o seu Xbox One, o seu PlayStation 4. Outra coisa também que era um dispositivo portátil capaz aí de ser social. Você conversava com amigos, você podia aí promover partidas online com o PS Vita. Aliás, você poderia fazer tudo o que você fazia com o seu PlayStation 3 no seu PS Vita, na palma da sua mão, conectado a uma bateria de lítio que durava horas e horas. Mas apesar da gama de tecnologia e serviços inteligentes, mesmo assim o console fracassou. Ele teve um boom no dia do lançamento, na época de lançamento dele. No entanto, durante aí os meses que se seguiram, foi uma baixa aí consideravelmente triste para a Sony. E ela tentou reviver ele de várias formas, acrescentou novos modelos, acrescentou até
até mesmo um set box aí pra TV que colocava jogos de PS Vita e você ligava diretamente na TV, algo que só foi consumido no mercado japonês, ou seja, nem em portátil e nem em outro dispositivo o PS Vita emplacou. E por que não emplacou? Várias histórias e especulações aí tendem sobre o console. A principal delas é que ele veio numa época em que tablets e smartphones estavam entrando em ascensão. Não se esqueça que nós estamos falando que o PS Vita foi lançado na época do iPhone 4, ou seja, o smartphone estava tomando a sua gigantesca proporção aí de vida, chegando a aparelhos Android, a Apple aí inovando cada vez mais. No entanto, se você parar para pensar, o seu concorrente direto, o Nintendo 3DS, concorria com a mesma base desses smartphones e tablets e conseguiu aí um up violentamente. Aliás, o 3DS é um console extremamente bem vendido até hoje pela Nintendo. Ou seja, será que realmente foram só os telefones e tablets que prejudicaram aí as vendas do PS Vita? Outros tendem a falar a respeito do preço. Foi um console que foi lançado em 2011 portátil ao preço de $250, convertendo na época que o dólar era bem mais baixo que na nossa realidade triste de hoje, estaria em torno aí de R$800. No entanto, no Brasil ele chegou a custar R$1.600 aí com importadores, ou seja, ele era caro para o mercado brasileiro e também caro para o mercado mundial. Mas de novo, fazendo a relação com o Nintendo 3DS, que na mesma época foi lançado a $250 no mercado internacional, a gente vê também que a relação do custo não afetaria tanto o PlayStation Vita como muitos acham também. Outras especulações também que se dá é que respeito que o PSP teve uma forte base dado aos desbloqueios que ele foi feito, ou seja, existia pirataria, aliás, existe pirataria para o PSP. No entanto, isso é um contraponto aí que deve ser colocado com alias. Por quê? Porque, como eu disse, só Monster Hunter vendeu 20 milhões de unidades, 7 milhões de unidades vendidas por GTA só no PSP, fora os outros sucessos emplacados pelo console. Ou seja, a pirataria pode ter até atrapalhado o sucesso maior do PSP ao invés de ajudá-lo. Então, não justificaria também o PS Vita ter entrado nessa onda. Outra coisa também seria o cartão proprietário da Sony, que era bem caro na época, assim como os cartões proprietários da Nintendo, que sempre foram caros, inclusive os de hoje. Talvez a explicação não esteja diretamente ligada ao preço ou aos outros dispositivos concorrentes na época, e sim talvez a necessidade ou a utilidade que o PS Vita representava naquele momento. Afinal de contas, uma das principais inovações deles era o Remote Play. O Remote Play que na época não tinha absoluta utilidade. Uma segunda tela de um console que você deveria ter o console, ou seja, você deveria desembolsar aí 2 aparelhos para ter a representação aí de 2 telas e acaba ficando extremamente caro. Talvez uma aposta errada da Sony tenha sido ele consolidar tanto um portátil. Talvez os jogos entregues que são de extrema qualidade, por exemplo, God of War, Killzone e Uncharted, as versões do PS Vita são incríveis. No entanto, elas representam quase que as mesmas versões, dados enredos e jogos diferentes, histórias diferentes, mas ela tem a mesma jogabilidade talvez do PlayStation normal. Ou seja, a Sony investiu bastante para colocar um console de mesa na mão do cara. Talvez não seja isso que a galera queria na época, talvez seja isso que a galera não quer até hoje. Vasculhando mais o passado do PS Vita, a gente se depara diretamente com a história do Wii U. Você percebe que a ideia de 2 telas partiu principalmente do Oriente, ou seja, do Japão. O Wii U, na verdade, ele é um console que foi projetado, a grande inovação dele era o controle dele, o J-Pad dele, que era inovador, com aquela tela de tablet lá, que você conseguiria aí fazer aí uma dupla com o seu console e ter a interação. No entanto, o Wii U você não conseguia levar para qualquer lugar. Por quê? Porque a tela era vinculada ao console, você precisaria estar ligado ao console para jogar com a tela dele do controle. Você percebe como a ideia é muito boa, só que não faz muito sentido. Não é porque o PS Vita fracassou que esse vídeo tem que fracassar. Se você chegou até aqui é porque você gostou do assunto. Então, por gentileza, dê seu like, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos. Ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho e também cada vez mais crescer. Muito obrigado desde já. O PS Vita também traz a relação clara que não só jogos, como o PS Vita tinha títulos muito bons, como tecnologia que era de ponta e aliás ainda é em muitos aspectos, podem fazer um console de sucesso. A utilidade do console, a maneira com que ele interage com o usuário é extremamente importante. E esses são erros que às vezes são repetidos pela indústria, como eu citei agora há pouco através do Wii U. Se você ainda não está acreditando na ligação direta, vamos direto para o futuro agora, que na verdade é o nosso presente.
presente. Ao contrário do PS Vita, que durante toda a sua vida vendeu um pouco mais de 15 milhões, o Nintendo Switch só em 2017 regaçou 15 milhões de unidade e continua vendendo absurdamente. Jogos indies que são publicados aí na Nintendo Store são evasivamente, boom, explodidos. O console fez sucesso sim com a galera. O Nintendo Switch trouxe muita receita aí do bolo do PS Vita. Primeiro, a tecnologia. A tecnologia do Switch inova em vários aspectos. Apesar de criticado por alguns, o chip Tegra X1 é a coisa mais potente que você pode ter na mão para jogar um portátil hoje. E eu não estou comparando com celulares, porque os jogos de celulares e a forma de interação com o celular é completamente diferente. Perceba que não é só jogar, perceba que não é só um jogo estar numa plataforma. A plataforma tem que se acomodar com a realidade do usuário. E o Switch conseguiu fazer isso de maneira bem brilhante, já verificando o seu fracasso do Wii U e também já tomando lições do fracasso do PS Vita. Perceba também outra receita de bolo que veio do Vita. O Nintendo Switch é o primor de duas telas trabalhando, ou seja, ele é o console na tela em si. Você pode jogar o mesmo jogo na mão como na televisão. Ao contrário do PS Vita, que você dependia de um PlayStation 3 para fazer o Play Remote, você não precisa de nenhum outro aparelho, apenas o Nintendo Switch faz o trabalho. E se você quiser desconectar da sua televisão porque seu pai, sua mãe chegou ou alguém vai usar a televisão, você destaca e continua jogando, andando. Perceba como o Remote Play houve uma evolução concreta e aquilo que era só uma ideia legal, agora realmente é útil. Afinal de contas, se você for ver, apesar de ser legal, pra que você ficaria usando uma tela pequena para jogar PlayStation 3, sendo que você tem uma televisão de 40, 50, 60 polegadas na sua casa? Não faz muito sentido a ideia do PS Vita. Outra coisa que o PS Vita não tinha e o Nintendo Switch aproveitou a ideia era a solidão. O PS Vita é um portátil solitário, ou seja, ele é feito para apenas uma pessoa. Apesar de interações online, você não pode jogar com seu amigo fisicamente. Afinal de contas, você levava ele pro trabalho na hora do almoço, você precisaria ter no mínimo um cara com outro PS Vita para vocês conseguirem jogar algum game aí online. No Nintendo Switch isso já não é necessário. Você consegue aí jogar localmente com o mesmo console, dividindo seus Joy-Cons aí com os amigos, ou seja, ficou mais útil. Perceba como a plataforma traz algo para você que você não tem e é isso que você fideliza nela. Os jogos também fazem muito sentido disso. Talvez se a Sony não tivesse investido tanto em IPs que se pareciam tanto com as IPs do PlayStation 3, talvez o console faria mais sentido. Afinal de contas, se você já tem o PlayStation 3, você já sentia aquela experiência, você jogou Uncharted no PlayStation 3, você jogou God of War no PlayStation 3, você poderia jogar Uncharted ou God of War no PS Vita, mas de maneira diferente. E portanto, as críticas que são feitas no Nintendo Switch às vezes não são muito lógicas. Por quê? Porque o Nintendo Switch não investe em tudo que está no mercado. Ele criou uma experiência própria para o console dele. Mesmo ele tendo AAAs que ele carrega de outros consoles, a base do Nintendo Switch são jogos totalmente diferentes do que você encontra nos consoles convencionais. E isso faz toda a diferença. Perceba que você tem que ter algo que te atrai, algo diferente, algo que mude a sua experiência. Porque se é para você ter a mesma experiência que você tem na sua casa, na rua, talvez não compense tanto você pagar $250 num aparelho. E talvez seja isso que a Sony não enxergou naquela época. Outra coisa que a gente aprende com o PS Vita é que uma empresa, por mais gamer que seja, por mais que eles falam pra gente o que eles gostam, por mais que eles fazem apresentações incríveis e maravilhosas na E3, como vai acontecer daqui uns dias, em 2018, que você vai ver a cobertura aqui pelo canal, a priori de uma empresa é o lucro e ele vai bloquear qualquer serviço ou produto que não dê lucro. Por exemplo, as pessoas que investiram dinheiro e acreditaram no PS Vita acabaram ficando desamparadas e a Sony não acabou dando respaldo para eles. Da mesma forma que os entusiastas de telefonia acreditaram no Windows Phone e a Microsoft não deu nada para eles. Da mesma forma que as pessoas acreditaram no Nintendo Wii U e a Nintendo não deu nada para elas. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente parte aí para uma marca ou fideliza uma ideia. Talvez ela não seja tão boa, talvez nós tenhamos que analisar mais como consumidores e observar aí quais são nossas necessidades. Talvez se a galera tivesse pensado, assim como eu que comprei na época, para que eu utilizaria o Remote Play, para que ele seria útil na minha vida, sendo que eu tinha uma televisão, eu não teria sido seduzido a comprar o console por essa funcionalidade, talvez por outra, mas por essa não, a qual eu confesso que foi seduzido também. Talvez se eu tivesse pensado, para que
que eu quero ter a experiência de jogo que eu já tenho, mas na minha mão não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque se eu for pro trabalho são apenas algumas horas que eu vou poder ter acesso a esse jogo, e um jogo, por exemplo, que nem o Uncharted, são horas e horas a fio, ou seja, eu vou me sentir até frustrado de ter que parar na hora do almoço de jogar pra voltar a trabalhar. Se eu tivesse raciocinado isso na época que eu comprei o meu PS Vita, talvez eu não deveria ter comprado o meu PS Vita. Se a empresa não tem resultado, ela não vai respeitar o consumidor que acreditou naquele produto. E isso vale para E3 que está chegando, e isso vale para as próximas E3 e os novos dispositivos. Eu acho que o PS Vita traz muito do retrato aí da indústria gamer, uma história que tinha tudo para dar certo, mas por N motivos fracassou, mas que também fracassou e trouxe um futuro muito próspero hoje. Eu acredito muito que o Nintendo Switch aprendeu muito com as lições do PS Vita, e a indústria asiática conseguiu, afinal de contas, colocar duas telas de uma maneira interessante, útil, inteligente e inovadora para um público, o que o Nintendo Switch representa hoje. Você concorda com o que eu disse? Você acha que faltou algum ponto? Deixe seu comentário e aumente aí o conteúdo pra gente. E se você gostou desse vídeo, esse vídeo ficou tudo o que você queria saber sobre o PS Vita, o fracasso, o sucesso, e que o PS Vita tem muita história aí no futuro do nossa jogatina, deixa o seu like aqui no vídeo, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, PlayStation 4 Tech, Xbox One Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.geek.com.br, nosso fórum dedicado a dúvidas do canal. Eu sou Gotcose e até a próxima!